boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, já sendo apresentado há 1 ano e 2 meses através de lives. Estamos chegando praticamente na live de número 200, depois de 780 programas nas rádios Tudo FM e Metrópole FM aqui de Salvador. Bom, nossas pautas têm sido pautas bastante variadas, né? E às sextas-feiras, a gente sempre traz algum assunto relacionado ao esporte amador. Temos focalizado diversas modalidades esportivas, justamente com aquela preocupação nossa de dar espaço, né, sobre os mais variados assuntos. E esses mais variados assuntos, às sextas-feiras, a gente faz mais relativo a esportes amadores. E conversando com a minha amiga Evelyn Lobo na semana passada, ela me falou de Reginaldo Sacramento, consultor técnico da Federação Baiana de Esporte Escolar. E devo confessar, me permita, viu, Reginaldo, dizer que, permita desculpa da ignorância do macaco aqui, que eu não sabia da existência da Federação Baiana de Esporte Escolar. Achei uma pauta interessantíssima, né? Assim, tudo que eu prevejo um pouquinho de interesse, né, que possa despertar um certo interesse dos seguidores, eu procuro trazer aqui para focalizar, para dar espaço, para poder mostrar o que é esse tipo de trabalho e tal. E você, inclusive, entrou na minha live com a Evelyn, né, comentando exatamente uma declaração que eu fiz, um comentário que eu fiz, que um sobrinho meu disputava o Jocopá, o Jocopi, um negócio assim, jogos escolares, né? Jocopá, né? De jogos escolares, e aqui eu fiquei perplexo quando eu vi um treinador, ele, um jovem de aproximadamente 8 anos, naquela oportunidade, não tinha completado 10 ainda, não, uns 8 anos mesmo, e o treinador no banco, lá onde estava lá na quadra de futebol de salão de um dos colégios, salvo engano, no Colégio de São Paulo, isso já faz alguns anos, o cara lá, até já é falecido, por isso eu não quero citar nome, né? O cara lá soltando mais de não sei quantos palavrões, só se referia a um jovem atleta, e o time dele todo de 8 a 10 anos de idade, na base do palavrão. Aí Reginaldo entrou dizendo que a Federação de Baiana de Esporte Escolar já não permite isso, já pune, né, quem age dessa forma. Então, aí eu me encantei mais ainda pela pauta, porque realmente o educador não me parece, né, estar agindo de uma forma correta com xingamentos. Esse foi o tchan para a nossa pauta de hoje. Mas primeiro, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, Regi, me permita, você me explicar um pouquinho, você falar para os nossos seguidores, o que é a Federação Baiana, desculpa a ignorância do macaco, eu não sabia, o que é a Federação Baiana de Esporte Escolar, que eu achei super interessante essa pauta para a gente fazer aqui hoje. Boa noite, Reginaldo. Reginaldo Sacramento é Boa o noite. coordenador técnico, né, da Federação, não é isso, Reginaldo? Isso. Filemão, boa noite os ouvintes, e agora não mais ouvintes só, né? Porque agora tem vídeo, tem imagem. Beleza, contar bem rapidamente o que é a federação, como é que ela foi construída, né? Como é que ela foi criada. Nos anos de 2000 a 2002, a Secretaria da Educação refez, tentou refazer a Olimpíada Baiana da Primavera. Na época, o secretário era Heraldo Tinoco, e ele deu essa missão para fazer. Então, se montou uma equipe que tinha o professor Juraci, que já morreu, Juraci Rocha, que era de Cachoeira, trabalhou até no Bahia, na federação. Conheci muito. Pronto, que era o Salvo engano, era trator. Juraci Cunha Rocha, né? Juraci Cunha Rocha. Isso, exatamente, Juraci Cunha Rocha. Então, era Juraci, Medrado, e eu fui convidado, formou uma equipe para fazer o jogo. Então, fizemos o jogo durante 3 anos, pronto. A partir no 4º ano, com a mudança de governo, mudança de tudo, os jogos saíram da Secretaria da Educação e foram para a Sudesb na época. A Sudesb, então, e aí você tem os Jogos Escolares Nacionais. Só que a partir daí, a Sudesb deixou de fazer os jogos amplos, né, abertos para todo mundo, e começou a levar para as competições nacionais os campeões do Jocopar, esse campeonato que você se referiu antes, ou seja, só dos colégios particulares, com a exceção do handebol e do atletismo, que à época os presidentes dessas duas federações eram o professor Rigaud e o professor Og,
eles fizeram o campeonato estudantil. Ainda assim, o campeonato estudantil Salvador Região Metropolitana. Então, como a gente é oriundo da escola pública e trabalhou com a escola pública, trabalhava na secretaria, nós fomos para cima da Sudeste para exigir que a escola pública participasse. Só que não adianta Reginaldo ir, e na época foi Ari também, Ari, que era do Salesiano. Então, fomos para lá. Só que pessoa física não tem essa discussão. Então, era necessário criar uma estrutura jurídica. Então, nós criamos a Federação Baiana de Esporte Escolar, porque já havia a Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Então, nós criamos a federação e nos filiamos à confederação e aí conseguimos discutir de forma jurídica. Tanto que hoje, apesar de ser FBEE, na fundação da federação, na criação, a sigla da federação era FEBRE. Era a Federação Baiana de Esporte Escolar, mas era FEBRE. Porque significava o seguinte, o esporte estava doente. Febre não é doença, febre é um aviso do corpo que alguma coisa está errada. Isso, uma reação. Então a febre veio. Isso. Então a febre foi uma reação para a gente poder, como diz assim no popular, chutar o pau da barraca e dar dois pontapés assim na porta e dizer, não, a gente vai entrar. E as escolas públicas voltaram aos campeonatos. Então isso aconteceu e por isso foi criada a federação, né? Eu garanto assim, já houve DEFRE e outras instituições que e a própria Secretaria de Educação, quando fez os Jogos, quando quis retomar a Olimpíada da Primavera, se essas instituições governamentais mantivessem o projeto de Jogos Escolares, eu não acredito que a federação tivesse sido criada. Entendeu? A federação foi criada inicialmente, não era nem para fazer o campeonato, era para obrigar o Estado, para... Imagine que loucura. Era obrigar o Estado a levar as escolas públicas estaduais a participar dos Jogos Escolares e poder ter chance de participar das competições nacionais. Então, por isso foi criada a federação. E hoje a federação trabalha, vamos dizer assim, de uma forma muito parceira com o Estado, tanto com a SUDESB quanto a Secretaria da Educação. Fizemos os jogos juntos em 2019, já havíamos feito jogos juntos em 2007, e hoje, inclusive, com essa pandemia, com essa parada toda, a Federação de Esporte Escolar tem uma série de eventos, de agora, começou em junho e julho, 1º de julho, e vai até outubro, até novembro, 25 de novembro, onde nós fazemos competições virtuais, onde os atletas apresentam ao vivo, e é transmitido pelo Instagram, e nesse mesmo mês nós fazemos uma palestra com pessoas que vivem o esporte. Então, nós fizemos isso. A Secretaria de Educação vai estar fazendo o segundo seminário de formação, o segundo seminário formativo. E aí solicitou a gente uma parceria que as nossas 4 lives que a gente vai fazer até outubro, que sejam integradas ao processo de formação dos professores. E agora a gente está fazendo parte também desse processo de formação. Nessas nossas lives, por exemplo, a gente abriu o nosso programa que a gente chama de Jornada do Esporte Virtual. A gente abriu com a live com 3 estudantes. Estudante de Barreiras, estudante de Salvador, estudante de Camaçari, para eles falarem do que é o esporte escolar para eles. Que são, na realidade, o estudante é o beneficiário maior, o objetivo de ter jogos escolares. Né? Não é a escola, não é o professor, é o estudante. Então, nada mais justo do que eles abrissem esse nosso evento. Vamos ter ainda alguns outros que vai ser a mulher na gestão, inclusive a professora Evelyn vai falar como presidente da federação. Vamos ter capoeira no contexto escolar, né? Os paralímpicos, né? Vamos falar de esporte paralímpico e vamos falar de esporte e educação física e esporte escolar. A questão do paralímpico, principalmente, até se me permite assim, a Bahia, de uma forma geral, deixou o paralímpico muito afastado durante muito tempo. O paralímpico não fazia parte dos jogos. O paralímpico tinha um jogo aqui, um jogo ali especial, com as paz. Então, ele não fazia parte numa discussão de inclusão, mas ele não participava dessa inclusão, dessa festa. Inclusive, na Olimpíada da Primavera de 2002, um dos que carregaram a tocha na abertura, lá na Fonte Nova, foi um menino com síndrome de Down, que a gente colocou lá para poder participar, para poder
as pessoas veem que eles também desenvolvem. Então, a gente conseguiu trazer o Paralímpico em 2019 para as atividades. Houve um festival grande lá no Parque Esportivo da UFBA. Foram a São Paulo disputar o Campeonato Brasileiro Escolar de Paralímpico. E, coincidentemente, ontem, que foi aniversário da federação, 17 anos da federação, a gente também teve uma reunião com o Paralímpico Nacional, que já tá tudo pronto para o Campeonato Paralímpico Nacional Escolar acontecer esse ano em novembro, Reginaldo, novembro, né? Então, a gente está aí, e essa foi a razão da federação. Só que depois disso, como a gente assim, a gente está falando de JEBs agora, Jogos Escolares Brasileiros. Eu joguei JEBs em 75, em Brasília, em 77. Eu fui lá jogar, então eu jogava. Meu filho disputou JUBs. Minha filha nasceu no JEBs, porque minha esposa estava grávida, como técnica da Bahia, lá em Brasília. E na véspera, um dia antes da competição, minha filha resolveu nascer. Então, eu tenho uma ligação com o esporte escolar e sou professor de educação física da escola pública de Camaçari e daqui e do estado. Então, essa relação com a escola e com o esporte me fez não abandonar. Bom, a gente já conseguiu ganhar isso, mas agora vamos continuar. E vamos continuando. Não sei até quando que a gente vai continuar, porque eu já botei na cabeça que daqui a pouco eu não quero mais. Eu quero ver se eu me afasto para cuidar só de neto. E agora eu sou avô profissional. Reginaldo, me diga uma coisa. Eu me lembro, eu tinha, acho que 15 anos de idade, mais ou menos. Você falou aí de 75, eu sou de 60, né? Então eu tinha Eu também, 60 também? também. 25 de Então, março. eu tinha 15 anos de idade, eu me recordo, lógico que eu não vou lembrar de detalhes, mas você falou dos jogos escolares brasileiros e tal. Eu me recordo que existiam esses jogos. Então, o que foi que aconteceu? Que de repente, na mágica de repente, esses jogos deixaram de fazer parte do calendário, né? Que obrigaram vocês até uma iniciativa bastante louvável, a fundar essa federação e ser reconhecida pelo Estado para poder fazer as parcerias, né? A mesma coisa, eu me lembro, só um detalhezinho agora que veio aqui à minha cabeça, de Gincana da Primavera, Gincana da TV Aratu, por exemplo. Era um sucesso aquela Gincana da TV Aratu. Envolvia a cidade Gincanista, toda. vai devagar, pé na tábua! E aí o pessoal vivia feito uns doidos na rua, correndo para cima e para baixo. Então, por que esses jogos estiveram, durante um período, um tanto paralisados, né? E agora a federação tenta, depois de ser reconhecida pelo Estado, pela Sudesb, e está desenvolvendo já um planejamento. Quantos anos tem a federação? Só para eu não perder o fio. 17 anos. 17 anos. Né? 17 anos. Então, o que é que aconteceu? Que, de uma certa forma, os jogos escolares foram um pouco desprestigiados e ficaram escanteados durante um tempo. Veja, não é uma questão de não acontecer. Eles aconteceram. Uhum. Aí vamos por partes, né? É. Na década de 80, Desculpa, no início da década de 80... repito, desculpa, inclusive, a ignorância do macaco, porque aí é um assunto que Não. realmente eu estou nesse bate-papo contigo justamente para me atualizar, porque eu me recordo desses jogos aí, era um sucesso muito grande, entendeu? Sim, pode ficar à vontade, professor. Olha só, na década de 80, no início da década de 80, houve uma transformação na educação física brasileira. Inclusive com essa questão do esporte, se tinha o esporte de competição, se não tinha o esporte de competição. E por conta disso, muitas coisas deixaram de acontecer o esporte, mas nesse formato que a gente conhece, do campeonato, dos jogos. Mas outros campeonatos aconteceram, o Jogo da Primavera, só que era misto, com uma roupagem diferente, vamos dizer assim. Certo. Depois disso, os jogos continuaram. Inclusive, a Bahia foi campeã brasileira de basquete escolar, com o professor Carmilton, que também já faleceu, levando a equipe daqui. E dessa equipe, inclusive, André Rato, que foi seleção brasileira durante muito tempo, ele fazia parte dessa equipe, né? Então, de verdade, sim, acabar, não chegou a acabar. Ele caiu muito. Mas há 10 anos atrás, a Secretaria da Educação, e esse é até vamos dizer assim, o mote para a federação voltar a trabalhar junto com o Estado. Certo.
Durante 10 anos, a Secretaria de Educação, em 2007, a Secretaria de Educação fez os jogos escolares junto com a Federação Baiana de Esporte Escolar. Eu, à época, era diretor de fomento da SUDESB. E nós conseguimos fazer educação e SUDESB juntos. Depois que eu saí, aí chegou em 2008, a secretaria se afastou porque a secretaria foi preparar o GERP, que são os Jogos Escolares da Rede Pública. Esses Jogos Escolares da Rede Pública acontecem todo ano e atende às 27 regiões de identidade cultural, que são as 27 NTEs do Estado. Então, tem jogos na Bahia inteira. Só que a gente não fica sabendo desses jogos, por que não fica sabendo? E aí vem a história. Ele acontece na região e lá ele fica. Acontece em cada região e lá na região fica. Então, eu costumo dizer assim, eu prefiro, a gente tem a questão da pata quando bota ovo e da galinha quando bota ovo. Porque a pata quando bota ovo, a gente não sabe onde está, porque ela não faz barulho. A galinha quando bota ovo, a gente sabe que ela botou ovo porque ela faz uma barulheira do tamanho de um bonde. Então, o que estava faltando era fazer barulho. Estava faltando fazer barulho. Só que aconteceu. O GERP acontecia de um lado e as seletivas dos campeonatos nacionais acontecia do outro. Então, nem sempre você conseguia ver todo mundo. Em 2019, com a entrada da federação, a gente conseguiu ser essa ponte entre SUDESB e Secretaria de Educação. Foi envolvido também Casa Civil e outras coisas. E, resultado, fizemos uns jogos grandes, muito grandes. Fizemos a final, as finais foram aqui em Salvador, com gente de vários lugares. Então, foram feitas 27 regiões. Depois das 27 regiões, como era escola particular pública, se foi feito também em separado os jogos das escolas particulares, junto com a SUDESB. Daí se fez um zonal, 5 zonais, foi juntando as NTEs para fazer zonais. Dessas 5 zonais, se realizou a final dos Jogos Escolares, que passou a se chamar Jogos Escolares da Bahia. Pronto. Isso de uma forma assim, muito dinâmica. Uhum. Em 2020, a ideia, quer dizer, quando terminou 2009, sentou, avaliou, olhou, fez relatório, tudo que tinha que ser feito, a ideia era fazer uma coisa muito maior. Mas, assim, muito maior no sentido de você levar os jogos, os melhores jogos, vamos dizer assim, os jogos mais de final, levar para o interior. Por exemplo, em vez de trazer tudo para Salvador, você ia fazer a final do torneio de basquete vai ser em Feira de Santana. Então, os finalistas iam todos para Feira de Santana. A de handebol vai ser em Irecê, todo mundo ia para Irecê. A de voleibol vai ser em Ilhéus, todo mundo do voleibol em Ilhéus. Isso que era uma forma de você levar vamos dizer, a nata dos jogos escolares para o interior, para tentar tanto difundir como fomentar a vontade de jogar. Só que aí veio a pandemia e tudo ficou parado e a gente ficou fazendo todas as competições que estão sendo feitas online, né? Esse ano, a gente ia ter no início do ano uma competição chamada Ginasíade. A Ginasíade é uma competição nacional, quer dizer, é uma competição mundial, onde você tem as seletivas estaduais, nacionais e vai até o Mundial. Com a pandemia não houve a Ginasíade, foi cancelada. A gente ainda tem programado para esse ano, por enquanto está programado, os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs, que são os jogos de 12 a 14 anos, que são organizados pela Confederação Brasileira do Esporte Escolar. Aí tem os Jogos Escolares Paralímpicos, que vão acontecer em São Paulo, que são organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E os Jogos da Juventude em dezembro, que são de 15 a 17 anos, que são jogos organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, pelo COB. Né? Então aí você vê a complexidade da coisa. Você tem 3 entidades nacionais fazendo jogos escolares. Né? Quando você falou daquela década de 70, 75 e tudo mais, 78, os jogos eram feitos pelo Ministério da Educação através da CEDMEC, o DED. Então você tinha um gestor dos jogos. Agora, hoje você tem 3 gestores de jogos diferentes. O que acontece? Para a gente poder levar o pessoal para os jogos escolares que são da CBDE, eu preciso fazer os jogos
estaduais. Para fazer os jogos estaduais, como a gente não cobra taxa de ninguém, a gente tem que fazer o convênio com o Estado. Mas aí, o que acontece? O Estado hoje, as aulas não voltaram. Se as aulas não voltaram, como é que eu faço os jogos escolares? Verdade. Como é que eu classifico para o nacional? Uhum. Né? Essa hoje é a discussão. Hoje essa é a discussão. Lógico, o mais importante é da segurança de vida, a segurança de todo mundo. Uhum. Então, isso a gente não abre mão. Ah, vai fazer o jogo? Não sei. Tudo depende de como as coisas vão andar daqui um pouquinho mais para frente. Vamos ver como vai andar, vamos ver como vai, se vai melhorar, se não vai melhorar, vamos ver se volta à escola, se não volta à escola. Essa volta à escola agora, será que ela é precoce? Será que ela não é precoce? Eu não vou entrar nessa discussão nesse momento. Uhum. Mas que depende de que a escola funcione para que eu possa fazer jogos, para que eu possa ir para a competição nacional, entendeu? Uhum. Então a gente está meio que brigando. Como a gente não pode fazer nada disso, está tendo tudo remoto. Agora nós estamos fazendo uma seletiva para o Campeonato Nacional de embaixadinha e de karatê. Está tendo aí, vai começar a segunda-feira, a gente começa a postar no Instagram as embaixadinhas para votação, masculino, feminino. São 4 categorias, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18. Porque a proposta disso não é dizer assim, vou difundir. Não, a proposta é manter em movimento. Manter em movimento. Que isso é que é importante. Não é a proposta, vamos preparar para os jogos, não. Não, vamos manter em movimento para que as pessoas não esqueçam que o esporte está ali à disposição delas em algum momento. E o esporte escolar mais ainda, porque as coisas. E com tudo isso, só para concluir, houve um avanço, né, uma melhoria na questão do esporte escolar. Quando você falou que o cara foi lá, xingou, eu sei até de quem você está falando. Uhum. Até professor de futsal. Não era? Não Também. era de futsal? Pronto. Isso, de Eu sei até futsal. quem é. No caso Eu específico, sei quem é. futsal. Embora eu tivesse Eu sei quem trabalhado em é. clube de futebol profissional, grande Isso, descobridor de talentos e tal, no né? Mas Bahia, eu acho que não dizendo. convém citar. Não Não, mas convém tudo citar. bem. Mas deixa eu dizer, hoje o que Mas eu acontece? sei que o amigo entendeu. Primeiro que o árbitro, só para dizer assim, o árbitro hoje, ele não chama o técnico de técnico. Ele chama o técnico de professor. Nos regulamentos não tem mais assim, o atleta não, é o estudante atleta. Existe uma preparação da arbitragem específica para trabalhar jogos escolares, né? Até a arbitragem, ela fala de uma forma diferente, ela se comunica de uma forma diferente. E essa coisa do professor sair, xingar, bater, ele é excluído do jogo. E se tiver no nacional, ele vai para julgamento, é muito provável que mande ele voltar. Entendeu? Não é, Que é uma vez mesmo, viu, não se Reginaldo? permite mais isso. É. Porque o cara está na função de educador, né? Ele também é um professor. Pois E é. tratar jovens iniciantes dessa forma realmente é algo, né, que a gente não pode aceitar. E olha que eu estou falando de um exemplo de, digamos, 1990 e pouco, ou seja, 26 anos mais ou menos. 26 anos. Quer dizer, imagine se naquela época já era assim, se a coisa não fosse dado um freio, né? Como não estaria sendo hoje? Como não seria? Pois é. Só Né? faltava bater em alguém. É, Veja só, existe uma você coisa vê que hoje um interessante, e cara aí. brinca com o outro, às vezes uma brincadeira assim, até inocente, e aí o cara já é racista, já é homofóbico, já é não sei o quê. Imagine onde estaríamos hoje se um treinador de crianças, de jovens, né, estivesse xingando, sendo um professor, né, participante de uma entidade, de uma competição, de uma entidade de federação que representa os esportes escolares, ou o esporte escolar. Então, realmente, precisava dar um freio. E ainda bem que o é, amigo e, me traz essa informação. e isso que você fala, meu irmão, tem até uma coisa interessante. Uhum. Houve uma época em que um professor de uma determinada modalidade, qualquer que fosse, ele ia, ele não era professor da escola, por exemplo, mas era um técnico lá que a escola dizia, não, vai tomar conta do meu time só nos jogos escolares. Acontecia isso.
Uhum. Isso passou a ser, vamos dizer assim, proibido, e ele tem que estar da escola, etc, etc, por um motivo. Se acontece uma atitude dessa, o que é que eu vou fazer? Eu não vou poder punir o professor, no máximo é afastar ele da competição. E a escola, acontece o quê? Nada. Que a escola não, eu não tenho nada assinado. Então tem umas coisinhas pequenas que amarraram para lá e para cá, que obrigaram a dizer assim, não dá para deixar como está. Graças ao bom senso e em prol da educação, as pessoas entenderam que esporte de uma forma geral não merece isso, as pessoas não merecem isso, e o esporte escolar muito mais. Como você falou, é um educador, é esporte educacional antes de tudo. É. Né? Uhum. Se numa época, se lá na época do governo militar, o educacional era restringido à disciplina, à ordem, o esporte educacional hoje, ele passa disso, ele vai além, ele assim, é o respeito pela sociedade, é respeito pelo outro, é respeito por você próprio, por quem está lá assistindo. Então, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu era diretor da Sudesp na época. E estava tendo um jogo na escola, um jogo de futsal. E tava os meninos lá vibrando, torcendo e xingando, né? Eu vi aquilo, olhei, tentei identificar quem era o cacique, né? E aí O cheguei para pouco é ele e sujo. disse: É. Não, mas ele era até um menino bom, porque eu cheguei para ele, conversei Aham. e disse: Rapaz, eu penso o seguinte: você está dentro de uma escola, vamos evitar xingar. Tudo bem que você chame de feio, que você vai, que você dê risada, mas não xingue, por favor. Você está dentro de uma escola, vamos tentar respeitar isso. Ele, beleza, professor. Mas, para meu espanto, um dos pais que estava assistindo, estava um pouquinho mais acima da arquibancada, olhou para mim e fez: Mas que bobagem! Aí eu disse, querido, ele pode xingar na mesa da sua casa no almoço, mas aqui eu peço que ele não xingue. Oh, bela resposta, Aí viu? foi aquele. Bela É, resposta. eu digo, olha, eu não quero nem saber, eu sei que não vai poder. E aí ele falou, eu digo, bom, vamos, se eu quer engrossar, então vamos engrossar. Se xingar, vai sair da arquibancada e vou tirar da escola. Ponto, eu mando parar o jogo e tiro todo mundo. Mas aí o próprio menino veio, não, tio, não, tio. Beleza, a gente vai ficar tranquilo aqui, tranquilo. O próprio menino veio fazer isso, não foi o pai Quer do dizer, menino. ensinando ao pai, né? Quando deveria ser o contrário. Pois é. É o que eu digo assim, é um grande problema. Você que é a pessoa do futebol e viveu o futebol a vida inteira, o futebol, eu falo muito do futebol quando eu dou exemplos na sala de aula. Porque às vezes o pai, normalmente é o pai, não é a mãe, mas acontece a mãe também, o pai e a mãe, levam a criança para o estádio. Vai para o estádio, vamos assistir jogo. Aí quando chega lá, ele xinga o juiz, xinga não sei quem, xinga não sei quem, xinga todo mundo, joga coisa no campo. Aí eu pergunto, o que é que ele quer que essa criança faça mais tarde quando for para o Entenda. estádio? Verdade. Vai fazer a mesma coisa. Exato. Vai fazer a mesma coisa. Agora, Né? pior do Então, que fazer dentro de um estádio é fazer dentro de um ambiente escolar. Né? É pior. pois é, pois é. Então, a gente, e com o esporte educacional. Então, é isso que eu falo assim, é uma coisa muito complicada, muito complicada. A gente lidar com certos costumes, vamos dizer assim. É. Uhum. Eu concordo com As você. coisas estão mudando. As coisas estão mudando, as pessoas estão até entendendo, às vezes se policiam, ficam lá sossegadas, aquela vontade. Porque uma coisa é você errou uma bola lá e pum, É. acabou. Mas você falou para você Reação mesmo, natural de foi quem um, está no foi um jogo, né? desabafo, foi uma reação, Isso. pronto. Mas você não Uhum. falou com ninguém, você não ofendeu ninguém, você falou um negócio para você Uhum. e tranquilo. Outra coisa é você botar o dedo na cara, apontar, xingar, para, sabe, denegrir a pessoa. Isso não devia ser feito em momento nenhum, não é no esporte escolar, não, em momento nenhum. No esporte escolar, mais ainda. Então, mas os professores têm entendido isso, têm melhorado muito, 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 mas muito mesmo. Não sei se por conta da punição ou se por conta de entender o papel dele ali. Mas a verdade é que a coisa melhorou bastante. Que bom.
Fico feliz de ouvir essa informação, porque realmente para mim foi para você ter uma ideia, professor, isso aconteceu há tantos anos e ainda ficou marcado para mim, entendeu? 20 e tantos É, anos atrás e me deixou essa marca. Eu nunca mais fui assistir um jogo por causa daquilo, um jogo escolar, que eu quero dizer. Por causa daquela atitude. Mas, enfim, não vamos polemizar sobre isso, não. Tem outras coisas mais interessantes para a é, gente focalizar aqui, né? Mas é apenas um registro. E eu fico feliz de você me dar essas informações de que isso hoje já é, de uma certa forma, controlado, né? Porque na condição de educador, é inadmissível que um professor trate um aluno, né, em fase inicial, criança mesmo, né, daquela forma. Xingamento para lá, xingamento para cá, vá para isso, vá para aquilo, não sei o quê. Rapaz, era um negócio assim. foi. Eu acho que era até reação da pessoa, sabe? Como ele estava falando negócio de reação, então, era daquela forma que ele Isso. reagia. Só que ele tinha que se pôr na condição de um educador. Né? E eu acho que a empolgação dele era tão grande, que ele não permitia se enxergar como educador ali. Era um treinador de um time de futebol, digamos assim. Mas, enfim, É. não vamos polemizar Para sobre isso, você ter não. uma ideia, É. para você ter uma ideia só rápida sobre isso, eu sou Uhum. professor de educação física, trabalho com competição, minha esposa é professora de educação física, trabalha com competição, é professora de ginástica rítmica. Minha filha competiu, meu filho mais velho, meu segundo filho, Bacana. todos Uhum. competiram. Meu filho caçula jogava futsal e começou a fazer judô. Por causa de uma coisa que aconteceu lá no judô, de beliscão no olho, de não sei o quê, ele era gurizinho, ele tinha 9, 10 anos. Ele chegou em casa e disse que não queria mais competir. E nunca mais ele entrou para competição. Jogou até Marcou aí. futsal pequenininho, mas ele não quis mais competir. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem um amigo aqui fazendo uma pergunta, Zé Edson, que é Edson Antônio Santiago Conceição. Zé foi atleta comigo no João Florencio, jogou voleibol, nadou, remou, foi vice-campeão brasileiro de remo, é campeão mundial master de remo também. Ele está aqui na live e ele perguntando se tem crescido jogos escolares, se eu acho que ele vai chegar como era a Olimpíada da Primavera. É o que eu falei antes. A gente conseguiu juntar o GERP e virar Jogos Escolares da Bahia, onde a gente conseguiu pegar a Bahia inteira. E o que eu falei também, a diferença é porque a Olimpíada da Primavera, ela invadia a escola toda, na realidade. Tinha gente que ia para a Olimpíada da Primavera que não ia nem jogar, ia só segurar estandarte, porque fazia parte estar ali, era ótimo estar ali, era legal estar ali. Então, além de tudo, você lembra que a Olimpíada da Primavera, ali em 1970, 71, a de 60 e, na realidade, ela é de 67, se não me engano, vai até 72. A Olimpíada da Primavera tinha o diário associado, de junto, que era a Rádio Excelsior, Diário de Notícias, não sei o quê. Uhum. Então, aquilo era manchete todo dia. Você tinha o Balbininho que enchia, né? Você tinha aquela coisa. Então, você não tinha muitos espaços de jogo, mas você tinha muita gente no espaço que tinha. E tinha muita publicidade. Então, hoje a gente não tem mais essa mesma propaganda dos jogos. Agora, hoje, certamente, eles são bem maiores em matéria de quantidade do que eram os jogos da Olimpíada da Primavera. O que falta, na realidade, é o que a Olimpíada da Primavera tinha de mais, que era aquela coisa do contaminar as pessoas. Se você chega. Pronto, vou dar um exemplo simples. Se você chega num campeonato de qualquer coisa, de dominó, no interior do estado, é uma festa. Jogos escolares no interior do estado é uma festa. A cidade para assistir jogos escolares e para comentar Uhum. jogos escolares. Salvador, não acontece isso. A conversa fica muito entre quem está participando ali. E no interior, não. No interior vai todo mundo. Eu cheguei a um ponto de um jogo escolar de Irecê, engraçado, que o ginásio estava cheio, e o pessoal, para entrar, eles batiam um carimbo no braço das pessoas. Um carimbo. Por quê? Porque não cabia mais ninguém lá dentro. Porque se esse pessoa precisasse sair, só entrava de novo se tivesse com carimbo. Porque eles pagavam a entrada. Uhum. Mas você vê como é que enchia. Então, Uhum. o que falta, de novo, é isso. A gente hoje está começando os Jogos Olímpicos, quer dizer, tendo a abertura dos Jogos Olímpicos. Eu estava assistindo o Remo. E, e a gente diz assim, todo ano, quando chega Jogos Olímpicos, ou quando chega a Copa do Mundo, dá aquele
frisson do esporte para todo mundo, né? Aí você vê todo mundo, eu sou isso, Hortência, eu sou Oscar, eu sou Montanaro, eu estou falando da geração mais antiga, né? Ou Aham. então, eu sou isso ou aquilo. Cria aquela coisa na escola. A grande questão é que aconteceu quando a gente não está na escola. E por a gente não estar na escola, essa, essa coisa de dizer assim, querer jogar tudo, querer fazer tudo, não, não vai crescer como crescia antes. Eu joguei na minha escola, lá no João Florencio Gomes, eu jogava basquete, jogava handebol, jogava voleibol, fiz atletismo e dancei em grupo folclórico. Zé, o esse que falou aqui, ele jogava voleibol, foi jogar basquete, remava, nadava muito. A gente fazia um monte de coisa. Hoje não, hoje ainda tem aquela coisa assim, você é de futsal, é só futsal. Você é de vôlei, é só vôlei. Você é basquete, é só basquete. E esse é um problema que tem que acabar nos jogos escolares. Pelo menos nos jogos internos das escolas. As crianças têm que, de uma certa forma, experimentar tudo aquilo. São várias habilidades, são vários recursos que ele vai aprender, que ele vai melhorar. E isso faz crescer a vontade de fazer esporte de todo mundo. Eu duvido, eu duvido. Você chega na escola e diz assim: aquele menino ali é campeão de, de, de salto em altura. Todo mundo conhece ele na escola. Todo mundo vai querer brincar. Ou aquela menina é campeã de boxe. Todo mundo vai querer ir, vai querer conhecer. O problema é que a gente não faz essa divulgação nem dentro da própria escola. Então, talvez por isso, os jogos escolares hoje ainda não tenham o destaque da Olimpíada da Primavera, né? Tem uma outra questão. A Olimpíada da Primavera aconteceu numa época que a gente não pode comparar com a época de hoje. Hoje, o estudante tem a aula, aí tem uma hora do esporte, tem a hora da informática, tem tanta coisa para fazer que o esporte está sendo somente um complemento dentro da carga horária de vida da criança. Tem ficado Então, em segundo plano, né? Digamos assim. é muito diferente. Hoje estão muito mais presos a um celular e um É. computador Uhum. do que uma bola, né? Tem um texto engraçado, tem um texto interessante que a gente usava lá na época da faculdade, que o professor deu para a gente, que era um menino assim, vou resumir o texto. O menino estava fazendo aniversário, o pai chega lá, dá ele uma bola de presente. Ele pega a bola, olha, 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 e faz: onde é que liga? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Uhum. É porque ele está acostumado com o celular e tudo, com o É. computador e tal. Agora mesmo, nós estamos tendo agora, nesse momento, as quartas de finais do Campeonato de Judô Funcional, que a federação está promovendo junto com a FEBAJU. No 12 a 14, ele foi todo dominado pelo interior do estado, Cruz das Almas e Jequié. Hoje, a maioria dos alunos que estão lá são Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Jequié, e aí por diante. O mais interior do estado do que outro, porque há uma diferença de opções de lazer, vamos dizer assim. Então, por isso a nossa ideia de pegar as finais dos jogos, levar para o interior, porque lá você vai ter público, você vai ter gente. Aqui você faz um campeonato de basquete, a não ser aquele que o Vitória fez com a NBB, né, que foi um monte de gente, Uhum. mas você não vê público. Público é o pai, a mãe, a vizinha, a madrinha, a avó, que foi lá Familiarizando mesmo. assistir a criança. Uhum. Pronto, só isso. Não vai gente assistir, os próprios alunos da escola não vão assistir quando é dentro da sua própria escola. Então, o que está faltando é como dizer assim, esse sangue que borbulha na veia com vontade de ver e de fazer esporte. É isso é o que eu acredito, né? Uhum. No porquê que a gente não Professor está Reginaldo, tão longe. uhum. Eu digo uma coisa, alguém focalizou aqui que eu acho uma coisa interessante. Deixa eu puxar aqui para ver se eu consigo recuperar a pergunta. Acho que é Lula Bocão. É, Ah, é de o, Itaberaba. o grande. Aliás, a federação similar do Tocantins já marcou presença aí. Tocantins presente. Não sei se o amigo viu. Deve ter sido Luizão.
Uhum. Então, ele colocou assim: o grande problema está na educação infantil. Se eu entendi bem o que ele quis dizer, a educação de dentro de casa, né? É, eu imagino que seja isso. Não, eu Você acredito acha que ele que está isso dizendo o pode ter alguma seguinte: influência? não, que tem influência, tem. Qualquer coisa da nossa formação tem influência no que vai ter até o final da vida. Dentro de casa é quando começa a formação, aí não se tem a dúvida disso. Mas eu acredito que ele se refira à educação infantil porque não é ainda obrigatório, ou de alguma forma não se tem, o Certo. professor de educação física na educação infantil, da escola pública. Na escola particular tem, na Uhum. escola pública não. Aí o que acontece? A criança da escola pública, apesar de ela experimentar vários movimentos, várias brincadeiras, correr por tudo que é canto, mas ela, quando chega numa idade, vamos dizer assim, de transição, você tem um trabalho muito grande na discussão da coordenação motora, do querer fazer o esporte ou não. Primeiro, eu acho que definir esporte para a criança antes dos 12 anos, dos 13 anos, é uma precocidade que não deveria acontecer. Certo. Tá? Eu acho que a criança tem que experimentar tudo e Me lá para os permita, 16 anos ele vai decidir. Pronto. me permita aí fazer uma rápida colocação aqui para Pode não falar à deixar, vontade. não deixar. Não, eu não gosto, eu detesto interromper o meu convidado, entendeu? Não, Porque pode falar. ele fez um. Porque se você deixar eu falar, eu falo aqui o tempo inteiro, você não pergunta nada. Não, mas aí é tranquilo, não tem problema nenhum. Porque, por exemplo, tem muitas coisas aí que você está falando que eu, por exemplo, talvez não tivesse condição de lhe perguntar, por desconhecer como é que a coisa funciona, entendeu? Então, por isso que eu deixo meu convidado bem à vontade. Não me preocupo em ter uma enxurrada de perguntas, não. Se eu estou vendo que o conteúdo está legal, eu vou deixando, e você está aí com um conteúdo bacana, ao meu ver, para um assunto que eu desconhecia. Mas é que o Lula voltou e disse assim: falei, ou seja, que não foi aquilo que eu interpretei. Ele botou não. Aí depois ele volta e diz assim: falei da importância de ter um profissional, entendeu? É o que Então, eu só para. falei. Você não tem professor de educação física Exatamente, nas séries colocou, iniciais. exatamente. Você colocou isso, exatamente. Então, Exatamente é isso que estou aqui acontece. só pedindo desculpas ao Lula aí pela minha interpretação Não, equivocada. a interpretação sua não está errada. Tá? Aham, A questão assim, por que, que eu entendi a interpretação de Lula? Porque eu sei das queixas que a educação física tem. aham. É assim, Perfeito, é perfeito. informação privilegiada. Eu tenho informação privilegiada nesse sentido. Então eu consegui interpretar o que ele queria falar, que era exatamente sobre isso. Esse é um problema. Mas eu não acho que esse seja o maior problema. Tá? Eu acho que o nosso grande problema é a falta de movimentar a questão do esporte com uma vontade de fazer, de jogar, de brincar e depois ser atleta. Quer ver uma coisa? Vou voltar para o futebol, que não é a minha área. O futebol não é a minha área mesmo de jeito nenhum. Uhum. Começa que eu sou torcedor de Ipiranga. Começa daí. Né? Aham. Né? Aí O hoje mais eu digo assim, eu simpático, sou o mais torcedor do. querido. Aliás, o Não, mais simpático é não, o o mais mais querido. querido. Hoje eu digo assim, hoje quando alguém fala, você é o quê? Eu digo, sou Vitória, mas só para estar na resenha, na bagunça. Mas eu sou Ipiranga de lá de longe, lá quando, de 71, quando foi que eu escolhi Ipiranga, e até uma coisa engraçada, meu tio me levava para Fonte Nova, né, que meu pai já era falecido. E aí eu vou para Fonte Nova assistir um Ipiranga e Botafogo, e logo depois tinha um Bavi, que o Romero pegou Osni pelos cabelos e puxou. Sim, década de 1971, eu 70. estava na Fonte Nova nesse dia. Isso. Em 71, eu tinha Aham, 11 anos. Eu estava na Fonte Nova nesse dia. Mas quem me levava para a Fonte Nova era meu tio Amozinho, que era torcedor, conselheiro, sei lá o que, do Ipiranga. aham. Eu vou torcer para quem? É. Para o Ipiranga. Não tem para onde correr, né? Então, pronto. Mas, veja só, há uma questão, e aí eu vou voltar a falar do futebol, é que o futebol, eu não sei se vocês vão concordar, quem é do futebol vai concordar comigo, o futebol perdeu a noção de valor de dinheiro, para começar. Você vê jogador que ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, ou jogador que joga uma bolinha desse tamanho, ganha 100 mil, É. 50 mil, 80 mil, Isso é fato, né? realmente. Isso é fato. Então, perdeu a noção de valor Do valor monetário, do né? dinheiro. É. Uhum. É. Aí o que acontece? A criança que está lá, sobretudo quem mora na periferia, quem está na escola pública,
Você vai chamar ele para fazer, ele ou ela, para jogar basquete, ou alguém assim, bora lá para minha escolinha de futebol. Quer ir para a escolinha de futebol? Porque na escolinha de futebol, ele está pensando o seguinte: eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. É a ideia dele. E se você fizer uma pesquisa hoje, a maioria das crianças não vão dizer que querem jogar em Bahia e Vitória, não. Querem jogar no Real Madrid, Barcelona, no Real Madrid, é verdade. no Liverpool. Uhum. É isso que ele vai querer jogar. Ele não quer jogar, ele está nem preocupado em jogar mais em time brasileiro, Verdade. né? Porque ele quer ganhar euro, quer estar lá, quer estar rico, sabe? Então, essa coisa do futebol perder esse valor. Eu estava em Cachoeira na primeira edição da Copa 2 de Julho, que foi criada por Sival Vieira. Pronto. Eu estou em Cachoeira e com o Juraci Rocha, estava na casa do Juraci Rocha. A gente estava acompanhando a etapa da 2 de julho lá em Cachoeira. E Juraci tinha uma pousada, né? Criou uma pousada lá e o pessoal do Goiás ficou hospedado lá até 17 anos. Mas os caras eram tratados como profissionais. São 5 alimentações por dia. O cara não tira uma meia do lugar. Tem alguém para pegar a meia dele, tem outro para lavar, tem outro para não sei o quê, tem outro para não sei o quê. E anda todo mundo parecendo um robô para lá, para cá. Isso, o cara tem 15, 16 anos. E todos tinham salário. E com certeza todos eles ganhavam mais do que eu como professor. Eu tenho certeza disso. Porque Não, quando você dúvida bota o nenhuma. salário para lá, não, você bota o salário para lá, a multa fica lá em cima, o Isso. passe é lá em cima, todo mundo ganha dinheiro. Então, por isso que ele está indo lá em cima, porque o clube quer ganhar dinheiro com isso. Então, essa Eu me realidade lembro que foi de um jogo construída. na própria Copa 2 de Julho, que é sub-15, né? Eu me lembro de um jogo Ah, que sub-15, perdão. Sub-17 é São Paulo, né? isso. Não, Copa São Paulo. Houve a mudança de faixa etária também na Copa É. São Paulo. Mas no caso específico da Copa 2 de Julho, teve um jogo Bahia e Santos, né? Não me recordo agora qual a cidade, mas foi uma cidadezinha do interior também. Que os familiares dos atletas do Santos chegavam, cada um com um carrão melhor do que o do outro. E aí o comentário era entre um e outro, né? Assim, eu não estava, aliás, eu estava lá exatamente, ouvindo assim, não fiz pergunta nenhuma, não me interessa saber da vida dos outros, tal, mas ouvia algum comentário de pessoas ligadas ao clube dizendo assim: esse daí ganha 15 mil, esse daqui ganha 20 mil. Imagine, professor, 15, 20 mil reais por mês para jovens que ainda Um doutor. não viraram nem profissionais ainda. Mas o clube, como o senhor colocou Um, aí de forma muito correta, o clube, para segurar, né, não perder esse atleta, ele coloca um salário alto, a multa vai lá para cima, e aí ele pelo menos garante que esse atleta não será, digamos, roubado, entre aspas, vamos dizer assim, não será roubado daquele você clube. pega aí. Um professor da universidade, um professor adjunto, com doutorado, eu não sei se ganha isso na universidade pública. 20 mil reais. Eu não sei se ganha. Eu estou falando de um professor com Uhum. doutorado na universidade, sendo professor adjunto, com dedicação exclusiva. Então, essa coisa fez com que ele disse assim: eu vou jogar bola, que quando joga bola eu ganho dinheiro. Mas aí vem o grande problema. Ele vai e não consegue ser jogador de bola. E largou o estudo para lá. E agora, faz o quê? Vai, Porque faz o quê? Vai. 100, uma média assim, de 100 vinham dois, digamos, dois, três. Realmente Eu vi o uma. índice é muito é, pequeno com relação a quem quer ser, entendeu? eu Ou vi uma pensa em ser. estatística. Eu vi uma estatística uma vez de que 80% dos jogadores de futebol do Brasil recebem até um salário mínimo e meio. Eu acho que esse número já é maior hoje. Pois é uma estatística que eu vi. Aí disse assim, mas como é que pode? Não, mas você tem que olhar. Além disso, você tem equipes de futebol, por exemplo, que jogam o campeonato estadual e acabou. Daí para frente ele não joga mais nada. Nada, não tem Eu, série. eu via casos de atleta de futebol
que preferiam estar jogando o Intermunicipal daqui Sim, do que o Campeonato Baiano. Porque o Intermunicipal ele tinha o salário dele certinho, isso. ele tinha isso, a prefeitura pagava, ele ficava no hotel, que ele ganhava mais do que se ele tivesse num time profissional, que ele ia ganhar pouco, e às vezes ele não sabia nem quando é que o dinheiro saía. Porque na hora de pagar, paga primeiro o medalhão, depois paga ele. Aí A o que coisa primeiro que acontece? é priorizada é do profissional, para depois vir a base, exatamente. Então, aí quando você traz isso para a escola e apresenta esses dados na escola, e isso faz parte do ensino de educação física, e discutir a questão do esporte, você consegue abrir ou tentar abrir o olho de alguém. Eu me lembro que na Copa do Mundo eu estava dando aula e meu trabalho sobre a Copa do Mundo era antes da Copa do Mundo. Porque era o seguinte, a gente dividiu os países e os meninos começaram, e a ideia era, vamos ver o que é o IDH, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos ver quem mora no país. Quando eles foram olhar, os craques africanos, nenhum jogava na África. Nenhum país da África passou para a segunda fase. O que chegou próximo empatou com o Japão e perdeu no saldo de gols. Aí, quando você vai olhar, aí a gente mostra para eles e constata que o IDH, a economia, a educação, a saúde, tudo isso está lá dentro e o esporte faz de conta que não é com ele. Né? O futebol faz de conta que não é com ele. Mas as outras modalidades que você vai fazer na escola, enquanto, olha só, eu estou falando, enquanto esporte escolar, eu não estou falando de ninguém se profissionalizar em ser jogador de basquete, ou vôlei, ou natação, nem nada. Estou falando aqui, na realidade, é o prazer de você participar, é o ensinamento que você tem, é o conhecimento de outras pessoas, e que amanhã, depois, talvez você até ganhe dinheiro com isso, se profissionalize. Mas esse não é o foco. E quando você vai para o futebol, e esse que é o problema, o único foco é ser profissional. É o único foco que eles têm. Né? Eu levei meu Eu netinho acho ontem que para uma aula de futebol. Ele tem 4 anos. Mas ele, para mim, ele vai ficar brincando de bola ali até ele chegar. Mas ninguém pensa em Ricardinho ser jogador de futebol. Hoje o futebol dele é uma brincadeira e vai ser uma brincadeira. Até quando ele queira que seja uma brincadeira. eu ia dizer único, mas único, desculpa, é equívoco de minha parte. Mas um dos países do mundo que eu acho que aplica a forma correta, até porque eu mandei um filho estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade nos Estados Unidos, e ele foi com uma bolsa como universitário, né? Campeonato de faculdades. Campeonato bacana mesmo, envolve o país todo. Então. Mas lá nos Estados Unidos, ele não podia jogar futebol profissional, embora criado aqui numa base como a do Vitória, que era referência na época, né? Isso, Ele não podia isso. jogar lá o futebol profissional por maior qualidade que ele tivesse, porque se não concluir a faculdade, a MLS não deixa entrar na liga profissional, né? Então, ou seja, é o exemplo contrário, porque lá geralmente o cara entra com 20 e poucos anos numa liga de futebol profissional. Aqui, desde os 15, se o menino começa 12, 13, 14 anos, começa a bater uma bolinha mais ou menos, digamos assim, redondinha, a família já vê como a salvação da família. Não, esse menino Pois é. vai ser o que vai nos gerar recursos, vai ser. Antiga, eu sou de uma época, nós somos, né? De uma época que, por exemplo, eu me recordo de anos e anos atrás, que quando uma filha dizia ao pai que estava namorando um jogador de futebol, não pode, isso é vagabundo, isso não quer nada, isso quer jogar bola. Hoje, com todo respeito, não é generalizando, em alguns casos, hoje os pais estão entregando as filhas a jogadores de futebol. Claro que Agora, nem todo mundo é veja só. igual, preste bem atenção para não dizer aqui que eu estou ofendendo ninguém. Né? Eu estou dando um exemplo. Então, tá, nós Mas estamos vamos, aplicando a coisa de cabeça para baixo, ao meu ver. Ao meu ver, né? agora vamos para o outro lado do futebol e aí falar de esporte educacional da seguinte Uhum. forma. O Brasil é tetracampeão mundial de futebol 5, que é o futebol para cegos. A seleção brasileira de futebol para cegos tem 3 atletas baianos, quer dizer, que jogam na Bahia, mas são 5 atletas baianos porque 2 jogam em São Paulo. Né?
Mas muitos deles, para começar a jogar, as famílias não deixavam. Por quê? Não, porque você é cego, porque você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Então, a questão não é só o futebol. É. A questão é a renda. Essa que é a questão maior. Um deles, inclusive, é vereador lá na cidade dele, Cássio. Se você parar para olhar como é que a gente trabalha isso no contexto escolar, aí trazer o campeonato escolar, e aí é o que eu respondendo a Zé. Se a gente tivesse um esporte escolar onde lhe desse aquela empolgação, aquela manchete, aquela capa do jornal, mesmo que você não ganhasse dinheiro, mas o esporte escolar fazia com que um monte de gente que fosse querer jogar esporte, fazer esporte também dentro da escola. Um monte de gente fosse praticar. E aí entra aquilo que você falou, que foi o nosso gancho da discussão. Aí entra o papel do professor. Quando ele vier para a escola, que ele quer fazer o esporte, ele vai aprender, ele tem que sair dali sabendo jogar basquete, claro, não tenho dúvida disso, ou voleibol, ou handebol, ou futsal, ou atletismo, seja lá qual for a modalidade. Mas ele tem que entender também que aquilo é um esporte e que o esporte, a questão física dele, não permite que esse esporte profissional seja para ele para sempre. De que ele precisa de uma outra formação, ele precisa de uma outra coisa. Ele precisa ter uma ideia do que é isso. Sem contar que ele tem que olhar o futebol, o esporte escolar, e o esporte escolar tem que ter essa possibilidade de mostrar a ele que você é um agente social. Tem gente que diz assim, o esporte afasta das drogas. Eu não acredito nisso. Vou lhe dizer por quê. Se o esporte afastasse da droga, não tinha antidoping, para começar. É, Né? Para começar. Então, o que acontece? O que afasta das drogas, ou da marginalidade, ou coisa parecida, é o meio que você vive. O meio que você convive. Então, dentro da escola ou fora da escola, o esporte é uma ponte para todo mundo se juntar. É o elo. É o elo que todo mundo tá grudado. Então, o esporte tem essa possibilidade. Ele é sinestésico, ele é divertido, ele é para lazer, ele é para juntar todo mundo. Então, cabe ao professor, e aí é que está a história, cabe a quem está na escola ensinando, que faça dessa comunidade que foi construída uma comunidade que pense socialmente com todo mundo, que pense que o esporte está ali é para unir, não é para agregar e não para desunir. É para você ter conhecimento de novas culturas. Eu digo isso muito. Quando eu peguei uns alunos, eu fui com os alunos de Camaçari para o Campeonato Brasileiro Escolar com tênis de mesa, e eles ficavam assim, até que se acostumaram e conversaram com todo mundo. Aí conversa com quem fala porta, conversa com quem fala oxente, e ele entende que toda essa forma de se expressar, ela é real, verdadeira, ela existe, e que não é por isso que as pessoas são tão diferentes, vão ser adversárias. E eu digo isso nas minhas aulas, eu digo, diferente todo mundo é, porque se fosse todo mundo igual, isso aqui ia ser um saco. verdade É, também. diferente todo mundo é. Agora, o que a escola e o que o esporte escolar tem que ensinar é que a gente fortalece junto das diferenças. A gente cresce a partir do entender as diferenças. Eu tenho um amigo que é professor, professor, mestre, Bahia, e aí eu volto para falar do Paralímpico, né? Que as pessoas dizem assim, é esporte para pessoas com deficiência. Eles, não, 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 não. Não é esporte para pessoa com deficiência. Porque eu não olho a deficiência naquela criança. Eu olho a potencialidade dele em driblar desafios e pular obstáculos. Então eu não olho a deficiência. Enquanto alguém olha a deficiência, ele olha a potencialidade que ela tem. Que se é criada naquela dita deficiência ou não, mas tem uma potencialidade. Isso faz com que o esporte escolar seja diferente. Isso faz com que o esporte educacional seja diferente. Né? Então, é por isso assim, a nossa federação, a Federação de Esporte Escolar, ela é diferente das outras federações, porque as outras federações miram atletas. E essa aqui mira estudantes, que podem ser atletas.
podem vir a ser atletas, mas eles são estudantes. Então a gente mira a formação, vamos dizer assim, vou generalizar a história, mira a formação do homem, o homem que eu falo, o ser humano, de uma forma geral. Enquanto o esporte das outras federações normalmente miram o atleta, a performance do atleta, Perfeito. e não a construção dele. A gente foi para Natal em 2019 com 16 equipes. Uma equipe se classificou para o brasileiro. Uma. Aí uma pessoa que estava com a gente fez, pô, mas Pernambuco veio com 8 e classificou 3. Eu digo, sim. O que é que você quer? É que você não entende o que é escolar. Essas crianças que chegaram aqui vieram ver gente que eles não sabiam nem vieram ver costumes que eles nem sabiam que existiam. Vieram aprender mais. Vai ser atleta. Eu tenho um amigo que é professor Luiz Alexandre Fonseca de Ávila. Hoje ele não é mais treinador de basquete, ele era treinador de basquete. Ele ensina na Unijorge. O professor Alexandre, ele foi, eu não sei quantas vezes, mais de 10 vezes, campeão baiano juvenil e aspirante, até sub-20 e campeão adulto, com basquete, como técnico. Mas nunca ganhou, nem infantil, nem infanto-juvenil. Sabe o que ele me dizia? Ele dizia assim, Régio, até 14 anos, eu quero que ele venha brincar de basquete. Até os 16 anos, que é quando termina o infanto, ele está brincando, mas já está aprendendo que o jogo é jogado, como diz outro, o jogo é jogado e lambaria é pescado. Mas que ele ainda está na fase do aprendizado e do amadurecimento. Quando ele faz 17 anos para 18, agora ele tem que definir o que é que ele quer. Se ele quer ser jogador ou se ele não quer ser jogador, se quer ser atleta ou não. Então ele não ganhava mirim, não ganhava infantil, não ganhava infanto juvenil, mas ganhava tudo do juvenil para frente. Porque ele tinha um monte de aluno do infanto que chegava no juvenil 15, 16. Mas esses outros que não chegaram a fazer parte da equipe juvenil dele, continuavam lá treinando, brincando, jogando, tentando fazer parte do time. Mas o que diz assim, você tem que respeitar a questão do crescimento humano. Você tem que respeitar a questão do amadurecimento humano. Então, tudo isso é uma coisa que, vamos dizer assim, que o esporte escolar lhe permite fazer. Tudo isso. E sem essa história de esporte escolar, a gente podia ser igual a todo mundo. Então, é aquilo que você falou, assim, o que puxou lá na frente, o que foi? Um professor que estava lá maltratando um aluno. Se ele está maltratando um aluno, ele está usando o esporte da mesma forma que o profissional lá que está pagando, o cara está xingando, está brigando, está falando. E olhe lá, porque eu não sei se o treinador xinga o cara que ganha muito, não, porque a maioria ganha até mais do que o treinador. Né? É verdade. Uhum. Tem jogador. Vocês que são no meio do futebol devem saber isso. Deve ter jogador que diz assim, eu não gosto daquele técnico, manda ele para fora. Aí junta ali a panelinha, bota o cara para fora. Eu acho engraçado que o time está mal, mal, mal. Aí quando muda de técnico, o primeiro jogo é o melhor do ano. Não mudou ninguém. O primeiro jogo é o melhor do ano. O cara não treinou dia nenhum. Não mudou nada, mas é o caso do Vitória. O Vitória perdeu. Quando saiu o técnico que entrou, o Ramon Menezes, ganha do Internacional lá dentro. Eu digo, foi que mudou. Com os mesmos jogadores. Então, essa relação é que tem que ser discutida. Não, é isso que eu estou dizendo. Essa relação de que o esporte escolar ele é super diferente do esporte de clube, desde da essência dele, não o jogo, porque o jogo é o mesmo. Basquete bate bola, passa bola, arremessa e marca. Não o jogo. Mas o que esse jogo possibilita, o que esse jogo produz é que é diferente. E é por isso que o esporte escolar ele tem que ser visto com olhos diferentes. Muito bem. Professor Reginaldo, estamos chegando praticamente ao final da nossa live, que tem duração de 60 minutos. Já? Já. A conversa quando é boa, o papo quando é bom, a hora voa. Deixa eu fazer só um registro aqui do jovem goleiro Gustavo Rocha, um menino que é muito dedicado, novinho ainda. O bom desempenho do atleta também é resultado do trabalho do professor, sem dúvida nenhuma.
né? Um atleta rende bem, se um professor também lhe passa boas. Sim, então eu queria encerrar o papo, como eu sempre encerrei, né? Lá nos 780 programas em emissoras de rádio, nas quase 200 lives aqui, a minha pergunta, a última pergunta é sempre a mesma. Sempre é essa pergunta que eu vou lhe fazer agora. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não, porque de verdade, eu gostei, assim, eu já tinha assistido algumas lives suas, né? Inclusive aí sobre essa questão do Fazendão, se vende ou não vende, eu estava assistindo Isso, outro dia aí, umas 3 edições, né? Um a isso. favor, um contra um torcedor, pronto, eu estava assistindo, Estava assistindo mesmo. tava. Ele está Aí eu citando digo aí, assim, tá citando aí como foi o que o negócio se desenvolveu. Né? Um é, conselheiro é a favor, um conselheiro contra, um torcedor identificado com o o clube. torcedor, foi ontem, eu acho, Foi né? Foi ontem, ontem o Luciano torcedor. Venâncio, Isso. exatamente, exatamente. E o Nestor Mendes Então, Júnior, que é um tricolor tradicional da história do clube. Foi isso mesmo. então o que acontece? O que eu digo é que é fácil quando a gente quando vamos dizer assim, entre aspas, uma entrevista, ela é dita assim, ó, como você fez, ó, a gente tem isso aqui assim, 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 e o que é mais fora disso? E como são os jogos? Por que pararam? E aí você pode andar à vontade dentro disso, né? Do, porque eu podia chegar aqui e dizer assim, não, você está certo, não aconteceu nada, antes da gente não acontecia nada. Não, sempre aconteceu antes da gente chegar, Uhum. depois que a gente chegou. A diferença é que você organiza mais ou organiza menos, aumenta para lá ou aumenta para cá, ou você faz mais estardalhaço do que o outro. Eu trabalhei numa secretaria de Uhum. esporte, eu era coordenador e dizia assim, não, porque o esporte daqui, da cidade, tem que ser pela prefeitura, que não sei o que. Eu digo, olha, acaba a prefeitura, acaba a secretaria, acaba a prefeitura que vai ter o baba do pessoal de lá da associação de bairro do mesmo jeito. A sua função é organizar isso. É dizer assim, ó, eu vim aqui para ajudar vocês a organizar isso. É a sua função. Não é dizer que você vai criar nada. Então, é mais ou menos isso. Você não está dizendo assim, eu quero saber sobre isso, isso e isso, não. Eu quero saber assim, o que é isso aqui? O que é isso? Ah, isso é isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Né? Por que acabou? Não, não acabou. Só que era diferente. Então, me deixou livre, solto para falar até sobre a fundação da federação. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que não faltou nada. Vamos lá, vamos pensar, vamos esperar passar essa pandemia, né? E ver o que é que a gente faz daqui para frente. Com certeza, nada como dizer assim, tudo que se vê não é igual àquilo que já foi um dia, né? De Lulu Santos. Uhum. Pois é, então nada vai ser mais como foi ontem. A gente vai se preocupar daqui por diante com coisas que a gente nunca se preocupou, de passar a mão no corrimão, de ficar lá sentado, de deitar no chão. A gente nunca se preocupou com isso. A gente batia baba na rua e bebia água da mangueira. As coisas estão mudando de um jeito que nada mais é como era antes. Então a gente vai ter que ter uma postura diferente daqui para frente. A gente vai ter que ter cuidados com os outros e com a gente daqui para frente. Mas faz parte da evolução do mundo, da pessoa e da sociedade, né? Então, eu acho que a gente vai passar por essa, né? E vamos para frente. Então, eu só faço aqui agradecer a você, agradecer ao seu pessoal que trabalha, agradecer a quem está assistindo, quem perguntou, quem participou, e esperar uma próxima vez para a gente poder bater um papo, assim, ao vivo, para a gente poder conversar sem o horário da internet, a gente poder conversar assim um tempão sobre um monte de coisa. Verdade. E Muito curiosidades que obrigado, eu quero professor. saber do futebol que eu não sei. Muito obrigado, professor Reginaldo do Sacramento, consultor técnico da Federação Baiana de Esporte Escolar. Né? Registro aqui que é uma pauta do nosso produtor Silvio José Marques, que é quem marca as pautas das sextas-feiras. São as pautas especiais, né? Que focaliza esporte amador ou esporte olímpico. É um dia dedicado a esse tipo de esporte que um dia lá atrás, o professor Reginaldo deve se lembrar disso, Reginaldo Sacramento, chegava a ter o mesmo tempo
destinado ao futebol profissional, ao esporte amador, do programa No Isso. Campo do Quatro, os meus No Campo do Quatro. companheiros Rui Botelho e Eliseu Godoy. Naquela época, Isso. né, se o programa tinha, digamos, 1 hora, às vezes tinha até 35, 40 minutos de esporte amador, ou no meio a meio. E hoje a gente não vê mais isso. Deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui, ó. Uhum. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Hoje é a abertura da Olimpíada, não é isso? Sim. Olha o que eu estava vendo hoje. Uhum. Sonhos e conquistas. Isso aqui é o Brasil nos Jogos Olímpicos do século XX. Com fotos, com depoimentos, com tudo. E aí eu estava hoje vendo e eu digo, pô, legal o livro que está ali. Aí eu fui dar uma olhada nele de novo. Uhum. Meu querido, um grande abraço. Bom, Boa noite para você. grande abraço também a você, grande abraço a todo mundo aí. Um Registrando abraço. aqui Agora as eu vou últimas aqui. saudações do professor Lázaro Leite, saudações inclusivas, show. Trabalha Marta Marta RCN, Caldas Souza. Federação Baiana de Esporte Martinha, Escolar, essa botando esporte na Bahia, né? Bacana. Martinha O programa é jogou muito bom. Olimpíada da Primavera, viu? Martinha é mais velha que a gente. Professora de São Lobocão José. volta e diz que Eliseu Godoy, um ícone do Bahia, é verdade. Muito bem, estamos chegando ao final. Muito obrigado ao professor Reginaldo Sacramento. Na próxima segunda-feira voltaremos com a outra live. Boa noite, professor. Uma outra live, já focalizando um outro assunto, evidentemente. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.